Olá, bom dia minha turma do quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a descoberta do ouro e as revoltas nativistas, ok? Vamos lá. O Brasil, entre os séculos 17 e 18, foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas. Por ser uma luta de nativos, os nativos do Brasil, as pessoas nascidas aqui no Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português. O ouro das Gerais. Desde os princípios da colonização portuguesa, se buscava ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais, por conta das minas onde eles encontravam as jazidas de ouro. Além do ouro, foram encontradas minas de diamantes e, a partir do século XVIII, as Gerais tornaram-se a região mais importante da colônia portuguesa, diferentemente da Zona do Açúcar, com poucas e pequenas cidades. Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas como Mariana, Sabará, São João del Rei e Vila Rica. Daí começaram a acontecer as revoltas. A revolta de Beckman. A falta de mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravização dos indígenas, defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa, e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos e os revendia a Portugal por preços bastante elevados. Enquanto os produtos vendidos na colônia eram muito caros e de péssima qualidade, geraram em 1684 a revolta liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, ricos proprietários rurais que, aproveitando-se da ausência do governador, declararam-no deposto, expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia do Comércio. O governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes da revolta e ainda enforcou Thomas Beckman. Os jesuítas retornaram à região e continuaram seu trabalho. Logo depois veio a Guerra dos Emboabas. As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais espalhavam pelo Brasil e pela Europa. Atraíram muita gente à região para garimpar. Garimpar é procurar ouro. Os bandeirantes paulistas, acostumados a andar e minerar aquelas terras, chamavam os recém-chegados de emboabas, que em língua indígena significa forasteiros, apesar de se dizer também que significa aves de pés cobertos de penas, por causa das botas que os portugueses usavam. Os paulistas consideravam-se donos da região e se apoderaram das terras, impedindo que outras pessoas explorassem o ouro, o que ocasionou violentos conflitos entre paulistas e emboabas. O desentendimento pela posse das minas teve início em 1707. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana e os paulistas por Manuel de Borba Gato. O mais importante combate deu-se às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas preparavam uma emboscada para os emboabas. Mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Morreram muitos paulistas e os que restaram resolveram vingar-se. Esse episódio ficou conhecido como o Capitão da Traição, em 1709. O episódio recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que era líder dos emboabas naquela batalha.
O Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes, mas quando eles largaram as armas, Bento decretou o massacre de 300 bandeirantes que venderam. Porém, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque, conseguiu restabelecer a paz entre eles. Era sempre assim: guerra, conflito, em busca de conquistar o território, em busca de conquistar aquele território que era demarcado com ouro, com pedras preciosas. Em seguida, veio a Guerra dos Mascates. Chamou-se Guerra dos Mascates o conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terras e engenhos de Olinda e os ricos comerciantes, em geral, portugueses que moravam no Recife, que eram chamados pejorativamente de mascates. O conflito foi gerado pelo endividamento dos senhores de engenho, que tinham suas lavouras de cana financiadas pelos comerciantes recifienses e que, com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas, cobradas com juros altíssimos. Essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes recifienses, que eram os mascates, contribuindo para o crescimento do Recife, que passou a desejar libertar-se da tutela de Olinda e tornar-se uma vila independente, política e administrativamente. Desejo este atendido pelo rei de Portugal, que demarcou os limites entre Olinda e Recife, tornando-as independentes. No Recife foi erguido o Pelourinho, um obelisco de pedra que era o símbolo da autoridade da administração. Portugal enviou um novo governador, que prendeu alguns senhores de engenho e as lutas acabaram-se. A paz foi restabelecida entre olindenses e recifienses. O Recife passou a ser capital da capitania de Pernambuco. Em seguida, gente, as revoltas não pararam, né? Aí veio a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, né? Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Lógico que quando o dinheiro é envolvido dinheiro, o conflito é certo, né? Na região das Minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente, como se fosse moeda, o dinheiro. O ouro era utilizado dessa forma. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação de ouro em pó foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o imposto por tudo que fosse descoberto. Nas casas de fundição, o ouro e todo o metal encontrado nas minas, antes de serem derretidos e transformados em barras, tinham deduzido a quinta parte, ou seja, o quinto, imposto devido à coroa portuguesa, que ficou conhecido como Quinto dos Infernos. Essa cobrança provocou revolta nos mineradores e fez aumentar o contrabando, principalmente dentro das estátuas ocas de madeira, os chamados santos de pau. Ou melhor, chamados santos de pau oco. A gente ouve muito falar disso, né? Os revoltosos foram liderados por Filipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. Na noite de 28 de junho de 1720, cerca de 2.000 pessoas invadiram e saquearam a casa do ouvidor, magistrado que os donatários colocaram em seus domínios no período colonial. Apesar das vitórias iniciais, a revolta foi vencida e seus líderes tiveram a casa incendiada e foram presos e mortos. Espero que vocês tenham entendido. Beijo.